Bom, está iniciada então a gravação. Vamos dar início aqui. Bom, hoje a gente vai então, espero, né? Então, é o previsto, a gente vai finalizar o conteúdo da disciplina, né? Vendo a parte de exclusão mútua e de algoritmos de eleição. Então vamos iniciar aqui vendo a parte de exclusão mútua. Bom, exclusão mútua, vocês já devem ter estudado em sistemas operacionais, né, de respeito a um problema, que é um problema conhecido como condição de corrida, que é a inconsistência que pode dar quando nós temos dois processos acessando o mesmo recurso, né? Imagina, por exemplo, dois processos querendo atualizar uma variável de saldo. E eles estão simultaneamente tentando fazer a atualização. Pega o valor ao mesmo tempo, cada um altera para um valor diferente e tenta salvar ao mesmo tempo, né? Isso aí pode dar problemas na execução do sistema. Então, um sistema distribuído também tem esse tipo de problema, ainda mais que com a distribuição a gente tem, na realidade, coisas acontecendo em paralelo. Então, a gente precisa de soluções para esse problema da exclusão mútua, tá? Então, a questão fundamental, né, é a concorrência e a colaboração entre vários processos, né? A concorrência, esse que eu acabei de citar agora foi um exemplo, é dois processos concorrendo no acesso ao recurso, mas também a parte de colaboração, quando dois processos resolvem trocar informações. É necessário haver uma sincronização entre eles para que a gente não tenha problema, né? Isso quando nós temos vários processos. E mais crítico ainda, isso fica quando esses processos estão em execução em máquinas diferentes, né? Isso significa que normalmente os processos vão precisar acessar simultaneamente o mesmo recurso. Quando é somente para leitura, não tem grandes problemas, né? Mas quando nós temos aí o problema de gravação, dois alterando ao mesmo tempo, os problemas começam a acontecer. Então, nós necessitamos de soluções que garantam esse acesso, né? Para sistemas locais, nós estudamos sistemas operacionais que semáforos e monitores resolvem bem esse problema, né? O semáforo é uma variável do sistema operacional que vai permitir o acesso de somente um processo, um recurso em determinado momento, né? E já monitores são construções semelhantes, mas são construções da linguagem de programação, são construções de mais alto nível, né? Sem o controle do sistema operacional, fica a cargo da própria linguagem de programação fazer isso aí. Mas isso aqui funciona para quê? Para sistemas locais, né? Para sistemas distribuídos, onde nós não temos uma memória compartilhada, é preciso haver um mecanismo mais sofisticado. Então, os algoritmos distribuídos de exclusão mútua, né, eles são classificados em duas grandes categorias, né? São soluções baseadas em ficha e uma abordagem baseada em permissão, tá? Vamos ver esses dois casos aqui, como a gente resolve isso aqui. Primeiro, nas soluções baseadas em ficha, a gente consegue a exclusão mútua, né, com uma passagem de uma mensagem especial, conhecida como ficha. Por isso o nome, solução baseada em ficha. A característica é que há apenas uma ficha disponível no sistema, né? E quem é que tem a ficha é que vai conseguir fazer o uso do recurso compartilhado. Basicamente, o que vem a ser esse recurso compartilhado? A gente imagina o seguinte: recurso compartilhado normalmente é uma região de código, né? É um determinado código que só pode ser executado por um processo, né? Se dois processos tentarem executar esse código ao mesmo tempo, faz, por exemplo, uma atualização, pode dar problema. Então, vamos supor que sistemas distribuídos, dois processos possuem cópia desse código. Esse é um exemplo, tá? Um primeiro processo ele vai entrar nessa região para fazer uma atualização. Vem um segundo processo que também vai entrar na região. Os dois não podem entrar juntos. Então, vai ter o conceito de uma ficha que, se um processo detém a ficha, então o processo da esquerda está com a ficha, esse processo pode entrar na região e fazer a atualização. O segundo processo ele não pode entrar, ele vai ser impedido de entrar, até que o primeiro processo saia da região e libere a ficha. Quando ele libera a ficha, o segundo processo recebe essa ficha, aí ele pode entrar, né? Isso vai valer para quantos processos forem necessários. Somente aquele que detém a ficha consegue entrar, né? Então, há só uma ficha disponível, quem a tem pode usar, né? Quando termina a execução, a ficha é passada adiante para o processo seguinte. Então, o processo ele é obrigado a liberar a ficha quando ele sai da região. Ele não pode guardar a ficha para ficar entrando a todo momento, para evitar o que a gente chama de starvation, ou inanição, que é quando um processo nunca consegue executar o seu código. Então, a ideia é simples. O processo quer entrar, solicita a ficha. Quando ele tem a ficha, ele pode entrar.
né? Dependendo do modo como os processos estão organizados, né, a gente pode organizar até com razoável facilidade, né, qual processo vai ter oportunidade. O que eu comentei adiante, né, isso evita a inanição, né, já que os processos estão trocando as fichas. Também fica fácil evitar os deadlocks. Né? O que é um deadlock? Deadlock é quando um processo, quando dois processos não podem seguir adiante, né? Normalmente, quando os dois necessitam de trocar recurso, é o mesmo recurso. Então, por exemplo, um processo, vou fazer um desenho aqui. Vamos supor que o processo, vamos chamar aqui de processo 1 e processo 2. O processo 1, ele necessita, por exemplo, do recurso A para executar. Então, ele obtém o recurso A, pertence a ele, então ele está executando. O processo 2 necessita do recurso B, então o processo 2 consegue o recurso B. Chega um determinado momento, para o processo A poder continuar, ele precisa do B. Só que ele não tem o B porque o B está do outro lado. Ele fica aguardando a liberação do processo B. E o processo 2, por outro lado, para continuar, também precisa do recurso A. O processo 2 fica aguardando que o processo 1 libere o recurso A. Isso que a gente chama de deadlock. 1 não pode continuar porque 2 está parado aguardando B. E 2 não pode continuar porque 1 está aguardando, melhor dizendo, 2 está aguardando A e 1 não pode continuar porque está esperando que 2 está aguardando A enquanto ele aguarda B. Tá? Com a técnica de ficha também fica fácil, tá? Resolver os problemas de deadlocks. Qual é a principal desvantagem da solução baseada em ficha? É quando ela se perde. Como a ficha pode se perder? Né? Um processo, por exemplo, que está executando em uma máquina, detém a ficha, e por algum problema essa máquina trava, para de funcionar, ou então ela perde a conexão dela com a rede, né? Esse processo não pode passar a ficha adiante. Tá? Então, a gente tem esse problema aí de utilização de fichas. Né? Uma outra abordagem é baseada em permissão, né? Ela é bastante parecida com a ficha, né? Mas ela tem conceitos um pouco diferentes que facilitam a recuperação do sistema. Né? Então, na abordagem baseada em permissão, basicamente existem 4 algoritmos. Nós chamamos de algoritmo centralizado, né? Descentralizado, distribuindo, e um algoritmo conhecido como token ring, que ele vai simular uma rede virtual. O primeiro é o algoritmo centralizado. É o modo mais direto de conseguir exclusão mútua no sistema distribuído. Basicamente, um processo é eleito como um coordenador, né? E esse processo que é eleito como coordenador, ele diz quem é que pode processar, né? Então, simula exatamente como é feito em um sistema monoprocessado. Num sistema monoprocessado existe o sistema operacional que faz o controle de quem pode acessar determinado recurso, só que aqui vai ser um processo especial. Então, nele, um processo é eleito como coordenador, sempre que um processo, vamos imaginar primeiro o processo 1, quiser acessar um recurso, ele envia uma mensagem de requisição ao coordenador. Ele solicita autorização. Vamos supor que não tem ninguém utilizando esse recurso ou executando a tarefa que precisa executar. O coordenador devolve uma resposta concedendo a permissão. Então, primeiro o processo solicita a permissão. Como ninguém está fazendo uso do recurso, ele obtém a permissão. Quando chega uma resposta, o processo requisitante pode seguir adiante. Agora, imagina que um outro processo, né, vamos chamar aqui de processo 2, vai pedir a permissão. Né? Só que P1 já está com a permissão. Né? E o P2 agora perde a permissão. Então, nós temos aqui a permissão em P1. O coordenador sabe que P1 já está utilizando. Né? O que o coordenador faz nesse momento? Ele não vai conceder a permissão para o processo 2, já que somente um processo pode usar o recurso. Né? Ele pode fazer isso de 2 formas diferentes. Ele pode apenas se abster de responder, né? O coordenador então não responde nada. Então, o processo 2 faz a solicitação ao coordenador. Como não há resposta, ele sabe que não pode continuar. Né? Nesse caso, ele vai ficar bloqueado, aguardando a resposta. Ou o coordenador pode simplesmente mandar uma mensagem de volta com uma negação, né? Falando não,
Você não tem direito a usar a permissão. Nesse caso, a resposta é permissão negada. Esse processo sabe que a permissão foi negada e ele pode ser configurado ou para bloquear também aguardando, ou pode seguir realizando suas tarefas e mais adiante ele solicita novamente. Então, independentemente de qual for o caso, né, o coordenador que deu a permissão lá para o processo 1, o que é que ele faz? Quando ele recebe a solicitação do processo 2, ele tem uma fila de solicitações, nas quais nessa fila ele sabe quais processos estão aguardando pela permissão. Quando o processo 1 terminar e devolver a permissão, o que o coordenador faz? Pega o próximo da fila e libera. No caso aqui, se fosse o processo 2, passaria a permissão para o processo 2. O processo 2 poderia executar normalmente. Bom, então quando o processo 1 conclui a utilização, ele envia mensagem ao coordenador liberando o seu acesso exclusivo. Foi mostrado aí na tela anterior. O coordenador retira o primeiro item da fila e envia o processo à concessão da permissão, né? Também mostrei para vocês como é no slide anterior. Bom, esse algoritmo ele garante a exclusão mútua sem dificuldades, já que o coordenador ele só permite o acesso de um processo por vez ao recurso. Então, se nós temos um processo controlando que somente um pode utilizar, não teremos problema. Também é justo, né? Existe uma preocupação muito grande com a justiça, que é deixar com que todos tenham as mesmas oportunidades. Já que o coordenador ele mantém uma fila de requisições e ele atende a fila na ordem que os processos solicitam, todos têm a mesma oportunidade de utilizar o recurso. Está sendo um processo justo. Então, nenhum processo vai esperar para sempre, né? Não vai ocorrer tal da inanição ou starvation, né? Ele é bastante simples, né? Então a simplicidade dele torna ele uma solução bastante atraente para muitas situações práticas, né? Quando nós temos um sistema em que não tem problema se o coordenador parar, que se percebe com facilidade, que se recupera com facilidade, consegue colocar outro coordenador no ar, ou gerar uma nova permissão em caso de perda, é o algoritmo mais simples de ser utilizado, então normalmente ele é bastante utilizado, né? Ele é muito utilizado, por exemplo, para licenças de software, onde você tem uma quantidade de licenças de software instaladas em rede, então você bota um coordenador centralizado que vai liberando essas licenças na medida que vai sendo necessário, né? E um administrador ele pode perceber se existe problema de licença perdida, ele pode reinicializar o coordenador eventualmente. Bom, tem também as suas deficiências, né? Ele é um ponto que a gente chama de ponto de falha único, né? Se ele falhar, o sistema para, não vai ter permissão, né? Se os processos normalmente bloquearem após emitir uma requisição, eles não podem distinguir um coordenador ativo de uma permissão negada. A gente pode melhorar isso aqui quando o coordenador ele avisa explicitamente que ele está negando uma permissão, né? Se ele nega uma permissão explicitamente, significa que ele está ativo, o sistema fica mais seguro. Em sistemas de grande porte, um coordenador único pode se tornar um gargalo de desempenho. Isso aqui sempre aparece na literatura, né? Mas a gente tem aqui na prática os sistemas que tem coordenador. O trabalho do coordenador é um trabalho muito leve. Ele basicamente recebe solicitação e autoriza ou não, e monta uma fila local. Então, na prática, não é um serviço pesado e nem fica uma máquina específica para isso. Pega-se uma máquina lá que está com sobra de processamento e coloca o coordenador nela. O nosso outro algoritmo, o algoritmo descentralizado, né? Ele já é uma melhora, né? Então, a gente tem aqui que ter o único coordenador costuma ser uma abordagem ruim, né? A pior abordagem é o caso da falha do coordenador. Se ele falha, o sistema fica parado, sem nenhum processo poder entrar na região crítica. Uma solução é usar um algoritmo de votação, né, que pode ser utilizado no sistema baseado em DHT, né, aquela tabela hash distribuída que nós vimos, onde são calculados os endereços dos processos que serão responsáveis por controlar cada recurso e a gente distribui esses recursos, né? O que a gente adota? Adota como premissa que cada recurso é replicado N vezes. Então, se nós temos um determinado recurso, vão existir N coordenadores, tá, para poder controlar esse recurso. E se alguém
quiser utilizar esse recurso, vai ter que solicitar autorização a todos os coordenadores. Tá? Então, para usar, precisa solicitar a todos. Né? Toda réplica tem seu próprio coordenador. Né? Então, sempre que um processo quiser acessar o recurso, o que ele vai precisar ter? Apenas um voto majoritário. M maior do que N sobre 2 coordenadores. Então, se nós temos aqui uma quantidade de coordenadores, basta que a maioria, então no caso aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 coordenadores. Se 4 concederem a permissão, mesmo que outros 3 não concedam a permissão, quem solicitou vai conseguir utilizar o recurso. Isso funciona muito bem, que caso haja problema com algum coordenador, né, se caso ele caia, não é necessário que ele autorize também. Basta a autorização da maioria. Então, ele é bem mais seguro. Né? Então, quando o coordenador não der permissão, ele informará o requisitante. Normalmente, o seguro vai funcionar dessa forma. Se ele não informar nada, significa que ele está fora do ar. Então, ela é menos vulnerável a falhas em um único coordenador. Né? Questões que eu acabei de falar. Se um coordenador para, a maioria tem condições de liberar o acesso. Quando o coordenador falhar, o que vai acontecer? Ele vai se recuperar. Tá? A gente pode ter um sisteminha que a gente chama de sistema de watchdog, né, de cão de guarda, que ele fica tomando conta dos coordenadores. Se um coordenador para, ele pode ser colocado no ar novamente. Mas vamos supor que alguém já esteja utilizando um determinado recurso. Aquele alguém já está usando aquele recurso. Quando esse coordenador retorna, ele não sabe que tem alguém utilizando. Imagina aqui, processo P1 está utilizando o recurso. A maioria, quase todos, deram permissão para o P1. Menos um determinado coordenador, que é o coordenador N, que saiu do ar. Quando o coordenador N volta, ele não sabe que o processo P1 está utilizando recurso. O que vai acontecer se um determinado outro processo P2 solicitar também o recurso? O P2 vai solicitar todos os coordenadores, inclusive o coordenador N que caiu. O que acontece com o coordenador N? O coordenador N autoriza P2. Porém, a maioria dos coordenadores sabem que o processo P1 está utilizando o recurso. Então, os outros coordenadores não liberam o acesso para P2, mesmo que o coordenador N já tenha liberado. Dessa forma, não há nenhum tipo de problema. Nós não teremos problema no sistema, porque P2 só vai conseguir usar o recurso quando o P1 liberar e todos os outros coordenadores concederem a P2. E com o passar do tempo, o que vai acontecendo? Os coordenadores que acabaram de subir, né, tiveram problemas, tiveram que subir novamente, com o tempo eles acabam se sincronizando, conforme ele vai dando as permissões, e tudo vai funcionar normalmente. Então, é um sistema bem menos vulnerável, tá? Que funciona muito bem, tá? E não temos problemas com os coordenadores. Então, isso aqui é uma explicação do que eu acabei de falar para vocês sobre a questão de se um coordenador falha e depois volta. Para a implementação, a gente pode utilizar um sistema da tabela hash distribuído, né, no qual o recurso é replicado N vezes. Quem não está lembrado, a tabela hash distribuída é aquela tabelinha onde nós temos normalmente é um anel, onde um determinado recurso, quando ele é calculado, cada membro do anel tem um número, então vamos supor que esse aqui tem o número 200, esse aqui tem o número 517. E é sempre crescente, né? Vai sempre crescendo. Se, por exemplo, um determinado recurso for calculado com algoritmo de hash, que ele tem, por exemplo, o número 300, nós não temos um processo 300 para controlar ele. O que acontece? 300 está entre o 200 e 513, ele cai sempre no próximo. Então, esse algoritmo a gente pode, com base no nome, calcular um hash. Esse hash vai dar um número, e pelo número a gente sabe qual o processo vai controlar ele. Já devem ter feito estrutura de dados, né? Então, é o conceito realmente de hash. Quando há as colisões, passa para o próximo e por aí vai. Se a permissão para acessar o recurso for negada, né? Então o processo solicitou e ela foi negada, não. Ou seja, o processo obtiver menos que M votos, ou seja, não obteve voto da maioria, ele desiste durante um período de tempo escolhido aleatoriamente para a nova tentativa mais tarde. Né? Isso aqui é uma forma. Né?
ele pode desistir e tentar novamente mais tarde, ou ele pode ficar numa fila. Isso vai depender de quem vai implementar. Bom, já vimos, então, o algoritmo descentralizado, né? Então, vamos ao algoritmo distribuído. Então, já teve o centralizado, em que um único processo fica responsável por seu coordenador. No algoritmo descentralizado, nós temos N processos responsáveis. Né? O que vai diferenciar do processo distribuído? No algoritmo distribuído, requer que haja uma coordenação de todos os eventos do sistema. Tá? Não só dos eventos, mas também de todos os processos que vão fazer uso deles. Qualquer par de eventos, né? Para qualquer par de eventos, não pode haver ambiguidade sobre o qual realmente aconteceu em primeiro lugar. Então, nós precisamos aqui de uma sincronização de relógios. Né? Vocês devem ter lembrado da semana retrasada, na última aula, nós vimos o algoritmo de Lamport, que é um algoritmo bastante simples, que, por software, ele consegue realizar a sincronização de relógios entre máquinas. Então, não é necessário que as máquinas estejam com a hora efetivamente correta. Né? Basta que elas concordem com qual evento aconteceu primeiro. Né? Para esse algoritmo distribuído funcionar, nós vamos precisar dessa sincronização de eventos. E nós já vimos que com o algoritmo de Lamport a gente consegue com bastante facilidade, mesmo que os relógios da máquina estejam completamente errados. Bom, quando um processo quer acessar um recurso compartilhado, ele monta uma mensagem, então, que tem o nome do recurso que ele quer acessar, ou seja, o que ele quer usar, o seu próprio número de processo, né, e a hora corrente. Essa hora corrente vai ser importante, que quem solicita primeiro tem direito a acessar primeiro. E vocês devem lembrar que no algoritmo lá de Lamport não vão existir duas coisas acontecendo simultaneamente. Tá? Como a gente garante que elas não acontecem simultaneamente? Primeiro, com horário sempre crescente. Mas pode acontecer de dar o azar de duas máquinas, dois processos solicitarem no mesmo horário. Por isso que é importante o número do processo. Se houver um empate no horário, o desempate é pelo número do processo. Uma vez montada essa informação, ele envia essa mensagem a todos os outros processos. Adota como premissa que o envio de mensagens é confiável. Né? Então, a gente precisa de um sistema de envio de mensagem confiável. A gente consegue com facilidade se a gente usar o TCP. Utilizando o TCP, a gente vai ter a garantia da entrega das mensagens. Então, quando o processo recebe uma mensagem de requisição de outro processo, tá? O que ele vai fazer vai depender do seu próprio estado. 3 casos podem acontecer. Né? Primeiro, o receptor não está acessando o recurso nem quer acessar. Né? Então, a gente tem um processo, chega para ele uma requisição para um determinado recurso. Esse processo que recebeu a requisição não está interessado no recurso. O que ele faz? Ele libera. Mandou uma mensagem de OK, liberando o processo que solicitou. Agora, vamos supor que o receptor da mensagem, né, alguém solicitou para ele o uso do recurso, tá? Se ele está tendo acesso ao recurso, se ele está usando o recurso, né, outra situação, temos o processo, ele está com recurso, e alguém solicita para ele autorização para usar o recurso. O que é que ele faz? Não responde. Tá? Ele fica na dele, quietinho. Um terceiro caso é o receptor também quer acessar o recurso, mas ainda não tem o recurso. Nós temos um recurso aqui, um processo. Ele quer acessar o recurso, mas ele não possui o recurso. Né? Chega uma requisição solicitando o recurso. Como vai ser feita a definição do que ele vai responder? Né? Ele vai comparar a marca de tempo. Né? Então, aqui é o processo P1, aqui é o processo P2. P1 fez uma solicitação, P2 também fez a solicitação. Né? Então, no caso, na verdade, o que está acontecendo é isso aqui. Né? P1 solicita para P2 e P2 solicita para P1. Né? Se a marca de tempo da mensagem que acabou de chegar for mais baixa, ou seja, se
quem está solicitou antes, o receptor manda uma mensagem de OK, né? Já se ela for maior, ele não manda nada, né? Ele fica, ele enfileira a requisição. Então, o que está acontecendo aqui? Vamos supor que P1 pediu no tempo 5. P2 pediu no tempo 6. Né? Quando chega a solicitação de P1 para P2, P2 já vê, ele pediu no tempo 6, P1 pediu no tempo 5. O que é que P2 faz? Manda um OK para P1. E P1 pode usar o recurso se os outros responderem também. Já o que acontece com P1? P1 solicitou no tempo 5, P2 solicitou no tempo 6. Como P2 solicitou depois de P1, P1 não manda nada para P2, mas enfileira P2 na sua requisição. Ele coloca numa fila aqui a informação que P2 também quer utilizar. De forma que quando ele acaba de utilizar o recurso, aí ele manda o OK para P2. Então, após enviar as requisições, né, que pediram as permissões, um processo detém e espera até que os outros tenham dado a permissão. Então, vou botar um exemplo mais amplo aqui. Processo P1, P2, P3, P4. Vamos imaginar que tem 4 processos. O que P1 vai fazer? Ele vai solicitar permissão a todos os processos. Então, vamos supor que P2 respondeu com OK, P3 respondeu com OK, mas P4 ainda não respondeu. P1 não pode fazer uso do recurso, até que P4 também responda. Quando todos os processos tiverem respondido a P1, aí beleza, aí P1 pode fazer uso. Então, logo que todas as permissões tenham entrado, ele pode seguir adiante. Quando ele conclui, ele envia OK para todos os processos que solicitaram. Esse aqui é um exemplo, né? Novamente, já desenho aqui. Então, vamos supor que é processo 0, processo 1, processo 2. O processo 0 solicitou o recurso no tempo 8. O processo 2 solicitou o recurso no tempo 12. Tanto 0 quanto 2 mandam requisições para o processo 1. Como o processo 1 não quer acessar o recurso, o que ele faz? Responde com OK para os dois processos. Então, os dois já têm a permissão do 1. Só que nessa situação aqui, o processo 0 solicitou com o tempo 8, o processo 2 solicitou com o tempo 12. Como o tempo de 0 é menor, o processo 2 manda um OK para o processo 0, o processo 0 acessa o recurso, né? Quando ele e guarda que o 2 quer acessar. Quando ele acaba de acessar o recurso, no momento seguinte que ele faz, ele manda o OK para o processo 2. O processo 2 tem então acesso ao recurso, sem dificuldades. Bom, a exclusão mútua é garantida sem deadlock e sem inanição, né? Então não tem travamento, não tem nada. O número de mensagens requeridas nessa circunstância é 2 vezes n-1, sendo que n é o número total de processos do sistema. Então, se nós temos 4 processos no sistema, são necessários 6 mensagens. Né? Se nós temos 10 mensagens no sistema, melhor, 10 processos no sistema, 10 menos 1, 9, 2 vezes 9, 18. Vão ser necessários 18 mensagens. Né? Lembrando que troca de mensagens curtas em rede não é grande problema, tá? não nos traz grande problema de desempenho. Bom, o problema aqui é que o ponto de falha único foi substituído por N pontos de falha. Se nós temos um único processo que parou de funcionar, ele pode comprometer todo o sistema. Então, o silêncio pode ser, se um processo ele não responde nada, esse silêncio pode ser interpretado como uma recusa de permissão, bloqueando todos os outros. Tá? Esse algoritmo pode ser melhorado. Né? Melhorado como? Quando uma requisição chega, o receptor sempre envia uma resposta concedendo ou recusando a permissão. Né? O receptor ele pode mandar uma mensagem dizendo, ó, você não tem permissão. E aí, quem solicitou vai ficar aguardando aquele transmissor liberar. Mas lembrando o seguinte, né?
Quando nós precisamos de utilizar conexões confiáveis, é sempre interessante utilizar o TCP, né? Porque o TCP ele é orientado a conexões, então antes da fase de transferência de dados, existe uma fase de estabelecimento da conexão. Então, se um determinado processo vai solicitar uma informação do processo, se ele faz a solicitação por TCP, o que vai acontecer? Ele só consegue solicitar se houver o estabelecimento da conexão. Uma vez estabelecida a conexão, aí ele se envia a solicitação. Enquanto o processo que recebeu a solicitação não responde, essa conexão ela continua estabelecida. E a conexão estando estabelecida, as entidades TCP das duas máquinas, elas estão mantendo uma sincronização para uma saber que a outra máquina está viva, né? Se por acaso essa máquina que não concedeu a permissão, ela cair, o que vai acontecer? Quando ela cai, automaticamente a entidade TCP da origem percebe a falta de comunicação. Quando ela percebe a falta de comunicação, ela vai encerrar a conexão. Se ela encerra a conexão, já é um forte indício para a aplicação origem de que a aplicação que não está concedendo a permissão parou de funcionar. Ela pode tentar estabelecer conexões mais algumas vezes, para ver se não foi um problema transiente da rede. Caso não consiga, ela facilmente descobre, né? Então, se a gente utiliza o TCP para controle das permissões, nós temos um algoritmo bastante confiável que facilita bastante a nossa vida, tá? O UDP ele é bom porque ele não tem estabelecimento de conexões, ele é mais rápido, ele é mais leve, mas quando nós precisamos de garantias, é sempre interessante estar utilizando o TCP. Uma outra alternativa é usar uma primitiva de comunicação multicast, né? Multicast a gente já deu uma conversada no passado recente aqui, mas vocês devem ter visto em rede de computadores isso com mais detalhes. Multicast é um endereço especial que, quando a informação é mandada para aquele endereço, todas as máquinas que estão no endereço recebem aquela notificação, tá? No ambiente de rede local, multicast nunca é confiável, tá? Ninguém pode afirmar que o multicast com 100 vai chegar no destino. Mas o que a gente tem na prática é que, na internet, o multicast realmente não é confiável. Quase sempre funciona muito bem, mas ele não é confiável. Mas no ambiente de rede local, as máquinas sempre recebem informação, né? O método com multicast funciona melhor com pequenos grupos de processos que nunca mudam seus grupos de associação, e principalmente em ambiente de rede local. Bom, nesse algoritmo aqui, todos os processos estão envolvidos em todas as decisões, tá? Referente a acesso ao recurso compartilhado. Então, todos os processos sempre estão envolvidos, por isso que a gente chama de distribuído, né? O que diferencia do descentralizado, né? No centralizado, um único processo. No descentralizado, vários processos. No distribuído, não. Todos os processos de um sistema distribuído vão fazer parte da decisão. Isso aí a gente diz o seguinte: se um processo for incapaz de manipular a carga, a gente vai ter problemas aí de desempenho no sistema, né? Mas lembrando que isso aqui é a solução para a exclusão mútua, né? A exclusão mútua, raramente ela é utilizada há conflitos de exclusão mútua num sistema, né? E mesmo assim, essas trocas de informação são serviços bastante leves. Então, é muito difícil para que um algoritmo um algoritmo distribuído para concessão de permissão, vai pesar tanto no sistema a ponto de causar uma carga que vai prejudicar o desempenho. Por fim, um último algoritmo aí, conhecido como token ring, ele utiliza as características da rede que foram criadas no passado, que são as redes token ring e token bus. No caso, apesar do nome ser token ring, o conceito é mais parecido com o de rede token bus, né? Qual a diferença da rede token ring para a rede token bus? Não lembra eu, talvez alguém que não tenha visto. Na rede token ring, né, é uma rede em anel, né? Ring é um anel. Nessa rede em anel, o que acontece? As máquinas são ligadas no anel circular e tem permissão de transmitir somente quem tem o token. Então, uma estação está transmitindo, ela transmite o token para uma máquina. Essa máquina pode transmitir. Quando ela acaba de usar, ela transmite o token para outra. Só ela pode transmitir. E o token é sempre trocado assim, máquina a máquina, lado a lado. Bom, a rede Ethernet é uma rede em barra onde
Cada um que quer transmitir, transmite. Se der colisão, eles resolvem o problema da colisão. Tá? Quando a rede Ethernet foi criada, a rede Ethernet foi criada por uma empresa conhecida como Xerox, vocês devem conhecer. Tá? A Xerox criou a rede Ethernet, fez os cálculos dela e falou que não ia ter problema de inconsistência. Tá? Mas a rede Ethernet, a verdade é que, embora todo mundo saiba que ela não tem problemas, teoricamente, uma máquina pode sofrer problema de ser preterida por outros. Tá? Então, a General Motors, na época, a montadora de carros, tá? Criou uma rede própria, uma rede para utilização em ambiente industrial, que era uma rede em barra, muito mais fácil de passar do que uma rede anel. Tá? Porém, como não queria ficar refém do problema de possibilidade de uma máquina não conseguir transmitir, nessa rede em barra, eles criaram o chamado anel virtual. Né? O anel virtual é todas as máquinas, por um algoritmo das próprias placas de rede, sabem quem são as outras máquinas que estão ligadas. E o que uma máquina faz? Ela passa a permissão. Então, a máquina passa a permissão, a máquina que recebe a permissão pode transmitir. Quando ela acaba de transmitir, passa a permissão para outra, ela vai e transmite também. E, quando chega na última, ela volta para a primeira a permissão. E quem está com a permissão pode fazer a transmissão de dados. Tá? Então, o algoritmo Token Ring ele é mais parecido com Token Bus, na verdade. Bom, é uma abordagem diferente para conseguir exclusão mútua. A ideia é o quê? Construir um anel lógico em software. Se vocês perceberem aqui, ó, a rede é uma rede em barra. Né? Mas olha a permissão como passa de uma máquina para outra e chega no último volta para a primeira. Se vocês perceberem, foi criado um anel lógico aqui. Né? Então, nós dizemos que essa rede é uma rede em anel, mas uma rede em anel lógico. Então, a ideia é construir um anel lógico em software e a cada processo é designado uma posição no anel. Aqui no caso do exemplo da Token Bus, as permissões eram dadas por máquina. No caso da rede de exclusão mútua, as permissões elas não são passadas entre máquinas, elas são passadas entre processos. Nós podemos ter processos em diferentes máquinas ou assim como processos em uma mesma máquina. Tá? Mas a ideia é a mesma. Não importa qual é a ordenação, o que importa é que cada processo saiba quem vem depois dele mesmo. Na verdade, os processos todos que estão em anel, eles têm que saber quais outros processos fazem parte do anel. Então, o anel inicializado, um determinado processo, a gente chama de processo zero, ele recebe uma ficha. E essa ficha circula ao redor do anel. Na rede Token Bus, o que vai acontecendo? A ficha vai sendo passada e quem recebe a ficha, se quiser transmitir, transmite. Se não quiser, passa a ficha adiante. Aqui na rede de exclusão mútua vai ser a mesma coisa. Os processos eles vão recebendo fichas. Ele recebe a ficha. Se ele quer utilizar um determinado recurso compartilhado, ele usa o recurso e quando acaba de usar, libera a ficha para o próximo processo. Se ele não quer utilizar o recurso, ele simplesmente repassa a ficha adiante, dando a vez para o outro. Então, caso necessite, o processo faz todo o trabalho e libera o recurso. O processo segue adiante, fazer o trabalho e libera o recurso. Quando ele termina, passa a ficha ao longo do anel. Não é permitido acessar o recurso novamente de imediato. Sempre tem que liberar a ficha para permitir que todos tenham a mesma oportunidade. Se a ficha se perder, a gente precisa regenerar essa ficha. Às vezes é difícil detectar que uma determinada ficha se perdeu. Mas normalmente existe um tempo determinístico, a gente sabe o tempo que uma ficha demora, no pior caso, para chegar num determinado processo. Então, o que o processo pode fazer? Quando ele vai necessitar da ficha, ele aguarda esse tempo. Se a ficha não chega para ele dentro desse tempo, ele desconfia que a ficha se perdeu. E aí ele gera uma eleição para poder gerar uma nova ficha. Né? Bom, então o algoritmo também o que pode acontecer? Pode cair o processo, pode cair uma determinada máquina. Tá? Então, no ponto que a gente descobriu que um determinado processo saiu, né, a gente não só regenera a ficha, como também tem que remover o processo desse grupo. Então, na verdade, a parte de gerar a nova ficha é uma parte de cuidar do anel. Né? Limpar o anel, ver quem são os membros que estão participando, se for o caso, colocar novos membros e gerar uma nova ficha. Né?
Como é feita essa eleição para saber quem vai gerar a ficha? A gente entra aí no último tópico, então, da nossa disciplina, que é a parte de algoritmos de eleição. Às vezes a gente fala assim, vocês ouvem falar em várias disciplinas, né? Elege alguém para ser o coordenador, elege alguém para ser o líder, né? Entre pessoas isso é fácil, né? As pessoas podem sortear, podem fazer qualquer coisa. Mas e máquinas? E máquinas em uma rede? Como a gente define qual é a máquina que vai ser o coordenador? Como a gente define qual máquina ganhou uma eleição? Então, basicamente, esse é o trabalho dos algoritmos de eleição. Escolher uma máquina ou um processo. Então, muitos algoritmos distribuídos requerem que um processo haja como coordenador, né? Vimos hoje vários algoritmos na função de coordenadores. Iniciador, por exemplo, para, no caso, iniciar uma ficha, né? Descobriu que a ficha caiu. E aí, qual processo vai gerar a nova ficha? Então, nós precisamos de um processo que é o iniciador. Ou um processo que seja, por exemplo, tome conta de alguma atividade especial. De qualquer forma, nós temos um grupo de máquinas e uma máquina, a gente tem que garantir que uma máquina e somente uma vai ser eleita para fazer alguma coisa. Então, esses algoritmos de eleição eles são utilizados para eleger essa máquina, esse coordenador. Bom, se todos os processos forem exatamente iguais, sem nada para distinguir entre eles, a gente não tem como selecionar um processo. A gente precisa encontrar alguma diferença entre esses processos. Tá? Vamos considerar que cada processo tem um número exclusivo. Por exemplo, o endereço de rede dele. A gente pode ter, por exemplo, o endereço IP do processo, porta do processo. Né? A gente define uma forma de dizer qual endereço IP seria maior. Basta analisar, por exemplo, o valor binário dele, a gente já teria o maior. Se nós temos mais de um processo na máquina, a gente pode desempatar pelo número do processo da máquina. Em geral, o algoritmo de eleição tenta localizar o processo que tenha número de processo mais alto e designá-lo como coordenador. Pode ser também o mais baixo. Normalmente se usa número mais alto. Vamos considerar ainda que todo processo sabe qual é o número do processo de todos os outros. Então, o processo ele tem que disparar uma eleição e ele vai saber o número de processos de todos os outros. Se não souber, ele vai receber essa informação durante a eleição. Né? O que os processos não sabem é quais estão funcionando e quais estão inativos no momento. Né? Então, eles precisam saber quais são todos os ativos e, dentre os ativos, escolher um. Né? A meta é garantir que, quando uma eleição começar, ela vai terminar e todos concordem com o coordenador escolhido. Né? O algoritmo mais utilizado, né, para isso é um algoritmo conhecido como algoritmo do valentão. Né? Fica bastante fácil, quando vocês entenderem o algoritmo, entenderem por quê. Na verdade, é o seguinte, a eleição vai ser uma briga de rua, né? E o valentão mais forte vai ganhar essa briga. Tá? No caso, a briga ela é decidida pelo número do processo. A gente assume que o processo de maior número é o mais forte. Então, vamos supor que um processo nota que o coordenador não está mais respondendo requisições. Né? Então, existe um tempo determinístico, um tempo que é o tempo máximo especificado no sistema para receber uma resposta. Um determinado processo pediu uma informação, uma ficha, uma permissão, e o coordenador não devolveu para ele. O que ele faz? Esse processo ele convoca uma eleição. Tá? A mesma forma de eleição que é utilizada em redes Token Ring, uma forma bastante parecida é utilizada nas redes Windows para saber quem é o PDC numa rede. Né? Então, P envia uma mensagem de eleição a todos os processos de número mais alto. Então, o processo P ele só está interessado nos números mais altos. Né? Os algoritmos, isso aqui é na teoria, tá, gente? Eu vou falar o seguinte para vocês. Na prática, o que acontece é, quando o P convoca a eleição, ele envia a todos os mais altos, mas, na verdade, ele envia também para os processos números mais baixos. Para que os processos mais baixos saibam que está acontecendo uma nova eleição, tá? Para que eles fiquem cientes. Os processos números mais baixos não vão participar da eleição. Tá? Se um determinado valentão P já iniciou a eleição, os mais fracos que eles nem participam, eles apenas ficam sabendo que está havendo uma eleição. Então, P enviou uma mensagem de eleição a todos. Se ninguém responde, o processo P conclui que ele é o novo coordenador. Ele tem o número mais alto. Tá? Agora, vamos supor o seguinte.
Vou desenhar aqui, ó. Vou botar número. A gente tem aqui o processo de número 8, processo de número 6, processo de número 10, processo de número 12. O que o algoritmo fala? O 8, pelo algoritmo, ele nem avisa ao 6, mas ele nem convida o 6 para participar da eleição, mas ele avisa ao 6 que o 6 não vai, nem adianta participar, que ele já vai ganhar, que ele é o 8. Então, o 8 avisa ao 10 que tem uma eleição, né? E avisa ao 12 que tem uma eleição. O que é que o 10 faz? O 10 avisa ao 8 que ele perdeu, o 8 já desiste. O 12 também avisa ao 8 que ele perdeu. Então, nesse caso, o 8 desiste. Já não fazem mais parte da eleição nem o 6, nem o 8. Bom, o 10 recebeu o aviso de eleição. O 12 também recebeu. O 12 é maior, não tem ninguém maior que ele, o 12 não vai falar nada. Mas o 10 vai falar com o 12, ó, tem uma eleição. O que o 12 fala? Eu sou maior, eu sou mais forte. Então, o 10 fica fora. Então, o que vai acontecer? O maior processo, o processo que tem maior número, vai avisar a todos os outros que ele é o maior. Tá? Nesse momento, quando ninguém mais responde, o que ele faz? Ele avisa agora a todos. Então, o 12 avisa ao 8, avisa ao 10, avisa ao 6 e avisa a todos os demais que existirem. Terminou a eleição, agora eu sou o coordenador. Então, isso aqui é explicando o que eu acabei de mostrar no slide anterior, né, que a qualquer momento um processo pode receber eleição, né? Então, se ele for de número maior, ele avisa a quem enviou que ele é maior e que ele vai ganhar a eleição. Né? E a certa altura, todos os processos desistem, exceto um. Ele é o novo coordenador. Então, se um processo que antes estava inativo voltar, né? Vamos supor, por exemplo, que o processo que tinha morrido, que era o coordenador, era o processo 15, mas ele estava morto. Por alguma razão ele voltou. Quando ele volta, ele já avisa para todo mundo, ó, voltei. Como ele é o maior, o 12 deixa de ser coordenador, ele passa a ser o novo coordenador. Então, o que a gente fala é, o indivíduo mais poderoso da cidade sempre ganha a eleição, né? Por isso que é o algoritmo do valentão. Uma outra forma de se fazer uma eleição é utilizar um algoritmo conhecido como algoritmo de anel. Então, diferente de alguns algoritmos de anel, não usa uma ficha. Nesse caso, não existe uma ficha. Nós não estamos interessados em criar ficha, em permitir acesso à região crítica, nada disso. Apenas em saber quem vai ganhar uma eleição. Né? Então, adota-se como premissa que os processos estão ordenados por ordem física ou por uma ordem lógica. Normalmente, as redes em anel, a rede de anel lógica, a ordenação é por número de processos. Né? Vai do menor para o maior, e aí, quando chega no mais alto, volta para o mais baixo. Né? Quando qualquer processo nota que o coordenador não está funcionando, né, ele monta uma mensagem de eleição. Na verdade, numa rede em anel, é muito mais fácil permitir que um determinado coordenador não está funcionando. Porque todas as mensagens na rede, um anel é um anel orientado. Né? Então, está aqui um anel com 5 máquinas. Todas as mensagens que circulam pelo anel circulam um determinado sentido. Né? Então, se um coordenador para de funcionar, ele para de responder as mensagens no anel. Então, se um determinado processo joga uma mensagem no anel, a mensagem circula pelo anel, volta sem resposta do coordenador, alguma coisa aconteceu. Então, quando o processo repara que o coordenador não está funcionando, ele monta uma mensagem eleição, né, contendo seu próprio número, e passa por todos os outros. O que vai acontecer? Essa mensagem ela vai circular pelo anel, e quando passar pelo anel, quem recebe a mensagem eleição verifica. O processo que solicitou a eleição foi o processo número 8. O meu número é o 10. Então, o que eu faço? Eu mudo o número da ficha de eleição para 10. Chega no processo 9. O processo 9 fala, não, chegou do 10, o 10 é maior. Aí chega no processo 15. O processo 15 repara, ó, a eleição, quem está ganhando é o 10. Como eu tenho número maior, sou eu agora. Ele coloca o número dele
no token, e o token acaba de circular pelo anel. Então, numa primeira circulada, vamos supor que esse processo aqui iniciou. Na primeira circulada pelo anel, quando volta para ele, já volta com o número do maior. O que se faz? Muda a mensagem, agora a mensagem para informar que teve o resultado da eleição. Essa mensagem circula por todo o anel, informando a todo mundo quem é o novo coordenador, que é o número 15. Então, com isso, com 2 voltas no anel, na primeira volta faz a eleição, na segunda volta todos ficam sabendo quem é o novo coordenador. Então, novamente, isso aqui está explicando o que eu acabei de comentar, né? E quando essa mensagem circula uma vez mais, ela é removida e todos voltam a trabalhar. Então, com 2 voltas pelo anel, a gente resolve o problema aí de eleição de coordenador. Bom, com isso a gente chegou ao final do conteúdo da disciplina, né? A gente já varreu todo o conteúdo. O último slide aqui tem a bibliografia que foi utilizada. Tá? Conforme eu fui mostrando, conversando com vocês com esses slides, né, os 455 slides que tem aqui, eu disponibilizei para vocês com antecedência, né? Mas eu ia reparando alguns pequenos erros conforme ia falando com vocês, principalmente não, quase sempre, né? Sempre, na verdade, erro de português, ou então alguma inconsistênciazinha que estava e eu ia fazendo a correção, né? Então, eu cheguei aqui ao final, né? Eu vou disponibilizar novamente todos os slides para vocês lá no Canvas. Então, se vocês quiserem pegar, pega novamente, vou botar um arquivo único com todos os slides. Não tem grandes alterações, mas tem algumas correçõezinhas, né? Principalmente correções de português, tá? Então, se vocês quiserem pegar para guardar, pega novamente lá. Hoje ainda eu coloco isso lá para vocês. Lembrando que semana que vem vai ser a apresentação do trabalho, né? Então, a gente vai fazer o seguinte esquema de apresentação. Vou abrir aqui a câmera. A gente vai fazer o seguinte esquema de apresentação. Vou sortear ali online, né, a ordem de apresentação dos grupos, né, e aí o grupo que for... Se algum grupo quiser apresentar primeiro, apresentar antes dos outros, tudo bem, pode apresentar antes. Agora, chegar o momento lá de impasse que ninguém quer apresentar, eu vou sortear, e aí o grupo sorteado faz a apresentação. Aí vai ter que apresentar conforme for sorteado. Então, nossa aula começa às 18h20, né? Eu vou dar 15 minutos de tolerância, vou dar 18h35 para ninguém ter problema com o horário, né? A gente fica conversando um pouco antes lá. Mas às 18h35 a gente vai começar, né? Se algum grupo for sorteado, não estiver pronto, não estiver com os integrantes todos lá, aí tem a penalizaçãozinha ali para que esteja pronto, né? Sobre a disciplina, hoje ou qualquer outro dia, alguém tem alguma dúvida, quer conversar alguma coisa? Querem falar sobre o trabalho para apresentar? Alguém quer aproveitar o horário aí? Vou puxar uma chamada aqui. Então está baixada a lista de presença. Bom, se ninguém tem dúvida, ninguém quer falar nada, tá? Hoje a gente acabou terminando mais cedo, né? Na verdade, a gente teria um tempo e meio, mas já acabamos o assunto, né? Já acabamos todo o conteúdo da disciplina. Aí semana que vem, então, como já falei para vocês, a apresentação do trabalho. Depois da apresentação, a gente ainda tem algumas aulas, mas seriam aquelas aulas de dúvida, para reposição de alguma coisa. A gente não vai ter necessidade de repor nada. Porém, eu vou estar em todas as aulas durante todo o horário, né? Se alguém tiver qualquer dúvida, quiser conversar sobre o trabalho, como foi a apresentação, A3, mesmo A1, né? Qualquer coisa. Eu vou estar no horário da aula normalmente, tá? É só vocês conectarem que vocês vão me encontrar. E hoje também eu vou continuar aqui até às 8h20, caso precise de alguma coisa. Tá? Quem tiver mais nada, né? Uma boa noite para todos e uma boa semana de estudo. Um abraço para todo mundo. E vou encerrar aqui a transmissão, a gravação agora.